A gente convida agora a defensora pública do Rio de Janeiro, a Lúcia Helena Barros de Oliveira, para falar sobre essa situação nos Estados Unidos, mas também de que forma isso repercute no mundo e principalmente no Brasil. Doutora Lúcia Helena, seja muito bem-vinda. Uma ótima tarde para você. Nos ouve bem? Ouço sim, boa tarde. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite, a oportunidade dada à Defensoria Pública de se manifestar e é uma honra para a gente muito grande estar com vocês aqui, né? Mas, Evandro, respondendo à sua pergunta, é lamentável o episódio que ocorreu nos Estados Unidos e é claro que a repercussão é no mundo todo, a repercussão é também aqui, porque o racismo ele está presente entre nós. Infelizmente, a gente convive com ele diariamente. E toda essa violência da população, que vocês agora há pouco narravam de forma muito bem, né, é fato que essa violência da população externa, na verdade, a violência que acaba sofrendo a opressão sofrida pela polícia, pelo governo. Então, sobem o tom, a população realmente, vocês falaram com toda a razão, a população acaba subindo o tom, a violência acaba gerando a violência, né? Agora, eu gostaria muito que a senhora falasse um pouco sobre a diferença das reações, né? Os americanos estão aí há dias, 4 dias mais especificamente, em protestos consecutivos e que têm alcançado cada vez mais cidades. Aqui no Brasil, só para ficar em um exemplo, porque os exemplos são cotidianos, mas nós perdemos um garoto. João Pedro, se eu não me engano, é o nome dele, é esse o nome dele, 14 anos, dentro de casa, foi alvo de uma série de disparos, tomou o tiro pelas costas e morreu, isso no Rio de Janeiro. O que aconteceu aqui? Falta sensibilidade para o Brasil para debater a questão do racismo, para entender o tamanho do problema que nós também enfrentamos dentro da nossa casa, aqui no nosso país? Eu vejo, Daniela, que não é bem. O povo brasileiro tem a sensibilidade de entender, mas talvez nós não tenhamos, talvez falte organização ao povo brasileiro para começar a reivindicar mais os seus direitos, né? Talvez falte um pouco de organização disso, mas, na verdade, a voz do povo brasileiro, precisamente contra o racismo, vem crescendo cada vez mais. Nós tivemos algumas mudanças, a gente já consegue botar o dedo na ferida, a gente já consegue discutir sobre o assunto. Só a oportunidade de podermos falar sobre o racismo, de podermos discutir a questão racial, já é muito importante para o povo brasileiro. Nós estamos engatinhando ainda, né? Infelizmente, o nosso passo é muito pequeno, perto do tamanho do racismo que temos ainda na nossa sociedade. Mas eu penso que nós estamos aprendendo a cada dia. Só que falta um pouquinho de tudo, falta um pouquinho da organização, falta um pouquinho da conscientização dos direitos, falta talvez um pouquinho de sensibilidade, mas o povo brasileiro é muito sensível, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu diria que a sensibilidade que você tocou, eu acho que talvez de todos, né? Eu não coloco a questão unicamente com relação ao Brasil. Agora, doutora Lúcia Helena, na prática, que tipo de políticas públicas que deveriam ser implementadas e que ainda faltam aqui no Brasil? Evandro, veja, eu penso que cada vez mais, né, nós pensamos que cada vez mais a política pública é a instrução, é explicar para a população os seus direitos, explicar para a população, notadamente a população negra, que
disso que estamos falando, explicar para a população o seu assento na nossa Constituição Federal, no nosso país. Então, quanto mais a gente conseguir implementar políticas de instrução, política de discussão sobre o tema, não tenha dúvida, mais conscientização nós vamos ter desta população, mais reivindicação de direitos nós vamos ter e vamos conscientizar aqueles que também estão praticando racismo. A gente tem que conscientizar, não é só conscientizar o negro, né? Nós temos que também conscientizar aquele que está fazendo o racismo. Olha, você tem que aprender um pouco. Quanto mais a gente levar a instrução, mais a gente levar o aprendizado sobre isso, melhor vamos viver, não tenha dúvida. Essa é a política pública que eu vejo. Perdão, um dado aqui levantado pela nossa equipe, pela produção, mostra aqui 75% das pessoas mortas em intervenções policiais no Brasil em 2017 e 2018 eram negras. Esse dado mostra como a violência policial atinge uma parcela muito específica, né, da sociedade, e eu acho que mostra um pouco a amplitude do problema que a gente está debatendo aqui. Eu gostaria de saber qual é a explicação que a doutora dá para esse percentual tão alto. O que acontece? A polícia mira o negro, é isso? Daniela, a polícia, na verdade, nós temos um conjunto de coisas, né? Um conjunto de problemas envolvendo isso. Você tem uma letalidade muito grande de negros pela polícia, você tem um índice muito alto. Se você pegar a taxa da população carcerária, o Brasil ocupa a terceira população carcerária, é o terceiro país que mais prende no mundo. E se pegar o percentual de pessoas negras entre os presos, esse percentual é muito alto. O percentual de pessoas negras, de homens negros, de mulheres negras presas, de pessoas com baixa escolaridade e talvez sem nenhuma escolaridade, esse percentual é muito grande. Então, qual é a explicação? A explicação é que, infelizmente, o nosso país ainda se encontra mergulhado, afundado no racismo. E eu acho que a solução disso é implementar cada vez mais, levar cada vez mais a conscientização da população, né? O policial, as pessoas que estão trabalhando nas unidades carcerárias, todos nós que lidamos com direito, nós fazemos parte dessa população. Então, o nosso papel tem que ser de conscientização do povo. Defensora Lucilene, enquanto a senhora está conversando com a gente acompanha inclusive as imagens, né, destes 4 dias de protestos que se espalham pelos Estados Unidos por causa da morte do George Floyd, né, aquela morte de uma forma violenta ali em que o policial acaba sufocando ele com o joelho. São imagens fortes, inclusive. Pelo vídeo a gente percebe que também tem outros policiais ali perto e que simplesmente assistem a cena sem tomar nenhum tipo de atitude e por isso também o tamanho desta repercussão. Agora, a senhora estava falando muito sobre a conscientização para quem pratica o racismo, sobre o bom senso, mas é difícil você pensar que uma pessoa que pratique o racismo, ela consiga ter bom senso para facilitar o aprendizado sobre isso e principalmente para mudar essa postura. A senhora acredita também que falte um pouco de punição para estas pessoas, uma lei mais rigorosa que realmente, já que essas pessoas não aprendem no amor, possam pelo menos aprender na dor, que não devem praticar isso? Olha só, Evandro, nós temos no nosso Código Penal o crime de injúria racial, que tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Então, nós temos no nosso sistema um instrumento de punição, né? Temos também a lei de racismo, que tutelam diversas condutas. Aumentar a pena do delito sem que estudemos, sem que resolvemos o problema de base
não vai resolver. Né? Nós temos aí, basta compararmos com crimes com penas muito altas e que continuam acontecendo. Né? Você veja, nós temos crimes de homicídio e a pena do crime de homicídio é de 12 a 30 anos, se for qualificado, ou de homicídio simples de 6 a 20 anos. E, no entanto, continua se matando. Né? A pena do roubo recentemente aumentada e, no entanto, continua se roubando. Isso significa dizer o seguinte, é que a avaliação tem que ser social. Né? Nós temos que estudar o problema de base, né? Que é a avaliação social, é a avaliação da sociedade, levar a conscientização, aumentar a pena. Tem que a gente estude o problema de base, tem que a gente conscientize a população, não, me parece que não será a solução mais ajustada. Perfeito. Doutora Lúcia, eu posso fazer um convite para a senhora continuar aqui com a gente? A gente vai trazer um depoimento. O racismo e a violência contra jornalistas negros não acontecem só nos Estados Unidos. Você viu aqui mais cedo uma equipe da CNN conduzida por um jornalista negro, estava produzindo uma reportagem ao vivo durante um dos protestos nos Estados Unidos e foi presa. O repórter foi preso. A CNN tinha 2 equipes neste local nos Estados Unidos, cobrindo o mesmo protesto. Apenas a equipe comandada pelo repórter negro foi alvo da polícia e foi presa. Aqui no Brasil, a gente também tem problemas. Em junho de 2018, o nosso produtor Fernando Henrique foi agredido enquanto cobria a Eurocopa, na França. Hoje ele mora em Nova York e faz parte da nossa equipe. Vamos ver o que ele conta pra gente a respeito desse episódio, da experiência dele, a convivência com o preconceito. Why am I under arrest, sir? Eu moro aqui nos Estados Unidos há cerca de 5 meses. Eu moro num bairro em Manhattan chamado West Village. Ele é majoritariamente branco e eu tenho a sensação, não só a sensação, a percepção de no supermercado, por exemplo, ter sempre um segurança me seguindo no momento que eu vou fazer compras. Não é só um testemunho hoje meu que acontece aqui, de colegas que já viveram isso, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Eu vou falar rapidamente uma experiência, algo que aconteceu comigo na Europa. Em 2016, eu estava trabalhando na cobertura da Eurocopa em Paris. Nós estávamos fazendo entrevista com torcedores, com alguns colegas brancos e durante a entrevista várias frases racistas como "get out niggers", e na sequência esses mesmos torcedores montaram um grupo e eu fui agredido com alguns tapas na cara, em conversa com os policiais que presenciaram o ocorrido, e um dos policiais me disse: olha, é muito difícil localizar os agressores e também o senhor não foi gravemente ferido. Isso é algo que não é só recorrente do ofício, é uma questão que vai além de como nós somos vistos pela sociedade. Nós temos ainda que nos preocupar com quem deveria nos proteger. Fernando Henrique, de Nova York, para a CNN Brasil. Muito obrigada. Inclusive, fazendo uma correção, eu mencionei 2018, 2016, como o Fernando explicou nesse depoimento forte que ele prestou. A palavra com a senhora, doutora Lúcia, essa parte final do relato, então, onde ele fala, você não ficou, o policial diz a ele, você não ficou gravemente ferido. De novo, também acho um indicativo muito forte do tamanho do problema, mas gostaria de ouvir a senhora. Infelizmente, Daniela, lamentável esse tipo de episódio, mas esse episódio não é o único. Infelizmente, esse episódio ocorre no nosso país, aqui no Brasil, e não ocorre só com o negro pobre, favelado, mas também ocorre com negros que acabam sendo confundidos e acabam sofrendo humilhações, né, confundidos pela polícia. Primeiro se exige o documento do negro para depois perguntar o que ele faz. A abordagem ao negro é diferente da abordagem ao branco, a gente sabe disso.
Eu sou defensora pública de vara criminal e volto a insistir, né? A gente vê a quantidade de negros que são levados presos, o índice é muito maior, né? Então, a presunção, infelizmente, né, esse tipo de episódio com qualquer pessoa, com qualquer negro, não precisa ser necessariamente pobre, favelado, conforme o jornalista relatou, né? Infelizmente, acaba tendo que se preocupar com quem deveria nos proteger. É verdade, né? A gente tem que se preocupar com quem deveria nos proteger, porque o racismo está presente entre nós, não tenha dúvida, né? Isso eu diria que em todos os setores. É claro que ele tem um maior apelo, um maior aceno para o pobre favelado, não tenha dúvida disso, né? Mas ele se faz presente em todos os lugares, sem dúvida nenhuma. Doutora Lúcia Helena Barros de Oliveira, defensora pública do Rio de Janeiro, muito obrigado por sua participação e principalmente por essa importante discussão aqui deste tema na CNN neste sábado à tarde. Evandro, eu agradeço o convite. Daniela, agradeço o convite, a oportunidade, a Defensoria Pública está à disposição de vocês. Foi um prazer.